Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nessa lição vocês aprenderão aí sobre aparências e decalques. Você vai aprender a usar o Display Manager de aparências e decalques, adicionar aparências a uma peça, adicionar aparências aos recursos, editar essas aparências e aplicar um decalque, beleza? Bom, primeiramente eu vou deixar uma peça aí para vocês, tá? Essa aqui é a peça. Bom, então vamos aqui, ó, no Display Manager, tá? Aqui você pode ver que ele cataloga aí todas as aparências da peça, os decalques e as cenas, luzes e câmeras, tá? Você pode criar, editar ou excluir cada item aí do Display Manager, tá? Vou aqui em exibir aparência. Aqui são as ordens de classificação de todas as aparências que estão na peça, tá? Então, pode ser histórico, alfabético ou hierarquia. Vamos começar aqui pelo histórico. O histórico de modelos ele é exibido aí com 3 aparências diferentes, né? Incluindo aí 3 instâncias de plástico de baixo brilho, vermelho, tá? Então vou expandir aqui, ó, por exemplo, aqui, esse é o aço polido, tá? Veja que ele está aplicado a essa peça, o USB Connector Shell 1. Esse plástico preto aqui de acabamento acetinado, ele está nessa parte aqui de dentro. Tem esse ouro polido, que são os conectores do USB, né? E essas outras tonalidades aqui de plástico de baixo brilho vermelho, ok? Bom, então agora vamos adicionar aí uma aparência no nível da peça, tá? Primeiro eu vou clicar aqui e deixar o gráfico Real View ativo, né? Na verdade já estava ativo. Aqui então vou clicar com o botão direito nessa peça aqui, tá? E vou clicar para abrir a peça, que é o USB underline case 1. Aqui ele está falando que é um arquivo de versão anterior, mas pode colocar OK. Bom, então aqui essa é a peça. Agora vamos aqui no painel de tarefas, nessa guia aqui que chama Aparências, Cenas e Decalques. Então aqui são diversas aparências possíveis aí de serem adicionadas ao desenho. Eu vou começar aqui adicionando esse plástico de alto brilho e o azul, tá? Vou clicar 2 vezes em cima dele. Então, veja que ele aplicou na peça toda. Então, quando você clica 2 vezes em cima aqui do que você escolhe, ele aplica na peça toda. Bom, então agora vamos adicionar aí aparências apenas ao recurso. Aqui em aparências vou em plástico, já está em plástico, brilho médio. Vou escolher aqui o brilho médio creme. E vou arrastar ele apenas para o recurso que eu quero, que é o Cover Boss, ok? Então, ele agora pintou apenas o recurso. Novamente, então, outra forma de adicionar aparências também, por exemplo, vou aqui em metal, aço, vou pegar esse aço escovado, vou arrastar até a peça e soltar. Então aqui veja que abriu uma paleta de destino, né? Então aqui ele está falando onde você quer aplicar, pode ser no corpo, pode ser nesse case body, pode ser também na face, tá? Na peça toda. Então essa é outra forma, eu quero apenas na face. Bom, beleza, então vamos ver como é que ficou então o que fizemos. Então aqui as aparências que temos aí é o plástico de alto brilho azul, tá? Que foi aplicado na peça toda. O plástico de brilho médio foi aplicado apenas no cover boss. E o aço escovado, que foi aplicado apenas aqui na face, tá? Bom, então se eu mudar aqui a hierarquia, veja que eu tenho essas mesmas informações, só que numa hierarquia, tá? Mas aí vocês podem perguntar, mas como é que funciona essa hierarquia, tá? Bom, basicamente a hierarquia das aparências, ela lista essas aparências pelo nível que elas têm na hierarquia na seguinte ordem. Então, primeiro, os componentes, depois as faces, depois os recursos,
os corpos e, por fim, as peças, tá? Então, cada tipo de aparência na hierarquia substitui todas as aparências abaixo dele. O que está acima da hierarquia não muda, tá? Por exemplo, aqui então eu vou escolher novamente um plástico de alto brilho. Vou colocar uma cor aqui, por exemplo, verde, e vou clicar 2 vezes. Então veja aí que pelo fato de você ter aplicado a aparência no nível da peça, as aparências no nível da face e do recurso não mudam, já que eles são um nível superior ao da peça. Bom, vamos editar então agora uma aparência. Por exemplo, aqui no aço escovado, vou clicar um botão direito e colocar editar aparência. Aqui geralmente ele entra aí, no básico, tá? Onde pode escolher a cor que quiser e tudo mais. Mas onde eu quero ir é aqui nesse avançado, tá? E nesse mapeamento. Bom, na verdade, mais especificamente aqui embaixo, vou deixar um pouco mais visual aqui essa aparência. Por exemplo, se eu aumentar aqui, ó, veja que a escala aí da textura ela muda, tá? Então, vou colocar uma escala aqui de 8 milímetros. Como a taxa de proporção é fixa, ele já vai atualizar aqui a altura também. Bom, beleza, vou colocar OK. Vou salvar esse arquivo, vou fechar aqui e também vou salvar essa montagem. Então agora vou adicionar um decalque nessa montagem. Primeiro vou clicar o botão direito aqui nessa peça e vou colocar para abrir ela. Vou colocar aqui um Ctrl 6, um Ctrl 5 tá bom, para vir aqui, né, no topo, né, da peça. Aqui então no Command Manager, vamos abrir aqui a parte de ferramentas de renderização. Se não estiver aparecendo aí, é só clicar o botão direito e ativar, tá, essa ferramenta de renderização. E vamos selecionar aqui editar decalque. Então agora eu vou procurar aqui uma imagem para eu utilizar como decalque. Eu vou deixar aí para vocês também. Basicamente é o logo do SolidWorks. Precisamos fazer aqui algumas alterações. Bom, antes vamos selecionar aqui onde eu quero aplicar esse logo, tá? Aqui na imagem de máscara, vamos selecionar usar canal alfa da imagem de decalque. Na verdade, você pode ir tentando aí o que ficar melhor para você, que eu já sei que esse aqui é o melhor, tá? Vamos aqui em mapeamento e vamos mudar algumas coisas, tá? Por exemplo, aqui nessa largura eu vou colocar 40 milímetros, tá? Que é mais ou menos o tamanho do pendrive. E vou dar um ângulo aqui de 270 graus. Perfeito. Agora vamos salvar aqui, fechar aqui. E é isso aí, ó. Adicionamos o decalque, que é algumas vistas, né, do modelo. E é isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Um abraço e até lá.